João capítulo 3, a partir do versículo 1. É a garganta. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu fazes, esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, estamos nesse momento diante da tua palavra e nós te pedimos: clareza, dá-nos o entendimento, a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Senhor. Não permita que eu atrapalhe, Senhor, a tua mensagem. Por isso que teu Espírito Santo nos conduza para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos receber do Senhor a edificação, a consolação e a exortação que somente a tua palavra tem o poder de fazer, Senhor. No nome de Jesus, amém. Deixa eu abrir minha cola aqui, minha colinha. Bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler é bem claro a gente perceber aqui, diante dessa situação. Havia um homem entre os judeus na época de Jesus chamado Nicodemos, e no versículo 1 aqui o texto diz que esse Nicodemos, ele era um dos líderes, ele era um dos principais líderes religiosos da época, principalmente de um grupo chamado os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que tinha por característica a centralidade, a ênfase na mensagem, na vida deles, relacionado à pureza, a aparência estética de parecer ser espiritual, de parecer ser de Deus. Segundo eles, se você quer ser aceito por Deus, para ser aceito por Deus, para receber a presença de Deus na sua vida, para receber as bênçãos de Deus, é necessário que você seja, primeiro, você tem que ser judeu de sangue, de puro sangue, tem que ser um descendente, um legítimo filho de Abraão, tem que ser descendente do Abraão. E segundo, você tem que praticar as ordenâncias à risca, a lei de Moisés, principalmente ligado à pureza, lavar as mãos, guardar o sábado, não comer carne de porco, enfim, e a pureza também étnica. Por quê? Eles não consideravam as outras pessoas de outras etnias, de outras nações, de outros povos dignos de serem salvos. E Jesus aparece, Jesus nasce, Jesus surge no meio desse contexto. A presença do Império Romano
que tinha dominado a região da Judéia, tinha dominado aquele território, impondo o seu estilo de vida, impondo o seu modo de viver, cobrando altos impostos das pessoas, oprimindo. E por um lado também você tinha um grupo religioso que detinha o poder naquela época. Hoje existe a separação, né, entre a religião e o Estado, não é verdade? É muito claro essa diferença para a gente, né? O que é política e o que é religião é religião, não é verdade? Não é assim que nós temos hoje? Porém naquela época não era assim. Os líderes religiosos, eles participavam de um conselho que liderava o povo naquela época, de modo que os romanos sempre os procuravam para ouvir e também determinar as direções do que eles deveriam passar para o povo. Então é nesse contexto que Jesus surge, pregando o evangelho do reino de Deus, completamente diferente daquilo que os fariseus pregavam, anunciando as boas novas, pregando sobre o amor ao próximo, realizando sinais, fazendo milagres e prodígios. E Nicodemos, olhando aquilo, despertou a atenção, não somente dele, mas de todos os outros líderes à frente. E Nicodemos, ouvindo as palavras de Jesus, vendo os seus sinais, surgiu no seu coração o interesse de procurar mais sobre Jesus. E aqui o texto diz, né, que uma noite ele procurou Jesus para conversar, certamente maravilhado, como eu disse, do que Jesus havia feito, dos milagres, dos sinais, das palavras de Jesus, e ainda ressabiado, porque antes de Jesus, quem surgiu completamente diferentão, anunciando que viria o Messias, que viria Jesus? João Batista. Então havia também, né, essa suspeita: será que João Batista é o enviado de Deus, é um profeta legítimo? E eles enviaram também uma comissão para ir lá investigar o que João Batista ensinava. E João Batista havia dito: eu não sou, mas ele está próximo de vir. E de fato veio através de Jesus. E Nicodemos procura ter Jesus ali naquela à noite, né? Pegava mal um líder religioso, né? Conversar com Jesus, alguém completamente diferente, alguém fora do sistema religioso. Então Nicodemos procura ter Jesus à noite, quando longe dos olhos do povo. E durante essa conversa que Nicodemos tem com Jesus, e nesse texto aqui João expressa, dá ênfase, né, num termo aqui que é importante a gente prestar atenção. Jesus diz que é necessário nascer de novo. Só vai ver o reino de Deus, só vai ter acesso ao reino de Deus se você nascer de novo. E Nicodemos, sem compreender o que Jesus estava querendo dizer: é necessário então que eu faça uma regressão, né? Que eu volte a ser criança, que eu volte a ser um bebê, que eu volte a ser um óvulo, que eu volte a ser um espermatozoide e esteja lá no útero da minha mãe e nasça de novo. Mas o que Jesus estava dizendo aqui não é um novo nascimento segundo a carne, porque isso é cientificamente impossível de acontecer. O que Jesus estava querendo dizer é que só vai ter acesso, só vai entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo. E esse nascer de novo não é segundo a carne, mas é nascer de novo segundo o Espírito. Aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador, recebem um novo nascimento, são nascidos para uma nova realidade. E essa nova realidade não é uma realidade carnal, mas é uma realidade espiritual, de maneira que não é perceptível aos olhos. Nós não podemos perceber, nós não podemos provar cientificamente esse novo nascimento, mas como Jesus disse, assim como o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você percebe, você vê as folhas balançando, você sente na sua pele o vento, você não vê o vento, mas você percebe, você sente. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasce de novo recebe essa presença maravilhosa do Espírito e é despertado para uma nova realidade, uma realidade inexplicável,
Uma realidade que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas nós temos nessa manhã o privilégio, a oportunidade, pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, sermos despertados para essa nova realidade. Quem lembra do filme Matrix? Quem assistiu? Levanta a mão. Para ver se os irmãos aqui são cinéfilos igual eu. O Wagner assistiu. É um filme que fez muito sucesso nos anos 2000. As novas gerações não conhecem esse filme. Então, como que funciona? No mundo dominado pelas máquinas, pela inteligência artificial, né, que está tão em alta nos nossos dias, era como se essa realidade presente, tudo isso no filme, tá, gente? Não existisse. Fosse tudo fruto de um programa de computador na sua mente que produz essa simulação na sua cabeça, para que você seja parte de um sistema de alimentação das máquinas. Os robôs dominam tudo. Essa realidade não existe, é tudo ilusão. Só que alguns conseguem perceber e acessam essa nova realidade, uma realidade verdadeira, e conseguem perceber que o mundo está sendo dominado pelas máquinas. Dá para entender? Tem um personagem chamado Neo que começa a perceber umas coisas diferentes, e ele recebe do Morfeu uma pílula. Você quer conhecer a verdade? O que de fato é a verdade? E ele toma a pílula vermelha e passa a compreender, a enxergar a verdade e a ver que todo aquele mundo era pura ilusão, era pura obra de inteligência artificial das máquinas. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você nasce de novo, quando você recebe esse novo nascimento, você passa a enxergar uma nova realidade, uma realidade espiritual. E você passa a perceber de que você não pertence a esse reino, você não pertence a esse mundo, mas você pertence ao reino de Deus. Essa é a realidade que Deus quer te levar nessa manhã. O novo nascimento só pode entrar, só pode ver o reino de Deus aqueles que nascerem de novo. Quem nascer da água e do Espírito. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais. Ninguém pode. Você pode conhecer a Bíblia, você pode ser o maior teólogo, você pode conhecer tudo de filosofia grega, enfim, você pode conhecer todas as ciências humanas, mas se você não nascer de novo, você não vai ter acesso às coisas espirituais, que é muito mais real do que as coisas naturais. Só pode ter acesso a isso quem nascer de novo. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, olha só o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, no capítulo 2. Se você quiser acompanhar, quiser conferir, é importante que você confira, para que, será que é isso mesmo que o Jean está querendo dizer? É importante a gente conferir na palavra. Olha o que o apóstolo Paulo explica sobre essa realidade, sobre o novo nascimento, sobre a presença do Espírito em nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, em si o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ou seja, o homem comum, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, só é possível ter acesso ao reino de Deus,
Só é possível ter acesso às coisas espirituais que o Senhor quer nos revelar gratuitamente por intermédio desse novo nascimento, por intermédio dessa nova realidade espiritual que Jesus quer que você viva, que Jesus conquistou por nós gratuitamente. Você pode compreender muito bem as coisas naturais, você pode ser PhD em várias coisas, mas das coisas espirituais, meus irmãos, nem a teologia, nem nada se compara. Somente é revelada pelo Espírito de Deus, que é a presença de Deus, habitando e morando em nossas vidas, dominando os nossos corações. Se eu pudesse dar um título aqui para esse sermão, eu diria: perdendo o controle da sua vida. Perdendo o controle da sua vida. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Voltando a João 3, versículo 8: mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa nova realidade, desse novo nascimento, a partir do novo nascimento que nós recebemos da parte de Deus, a minha vida passa agora a ser controlada, não por mim, mas controlada pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus. Eu não tenho mais o controle da minha vida. A minha vida agora está sob domínio, sobre as mãos, sobre as decisões do Espírito Santo de Deus. Agora eu pertenço ao reino de Deus. Antes nós pertencíamos ao reino desse mundo, e nós sabemos quem é o príncipe desse mundo. Nós sabemos quem reina sobre esse mundo, sobre esse sistema maligno que se levanta contra tudo que é de Deus. Mas agora nós fazemos parte. Aqueles que nasceram de novo fazem parte do reino de Deus, fazem parte dos propósitos eternos de Deus, através do novo nascimento. E agora a minha vida não está mais sob o meu controle. Não é mais eu que decido sobre a minha vida. É o Espírito Santo de Deus. Isso me faz lembrar outro filme. Quem assistiu o filme Clique? Filme Clique. Esse filme mostra um homem recebe de maneira misteriosa um controle remoto. E nesse controle remoto ele conseguia adiantar os processos da sua vida. Ele conseguia acelerar a sua vida. Ele estava próximo a ser promovido no trabalho, recebeu um aumento de salário. E sem paciência para esperar o processo, ele foi lá no controle e adiantou o processo. E adiantou uns 10 anos à frente, ele se tornando chefe, se tornando sócio da empresa. Porém, ele não viu tudo que aconteceu no caminho. Divórcio, perdeu a família, perdeu o contato com os filhos, sua vida completamente destruída, porque ele estava no controle da sua vida. Assiste esse filme, Clique. Agora o controle da minha vida está destruído. Quem controla a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 12, 14. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhes pede. Porque se vocês viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Através dessa nova realidade, da presença do Espírito habitando e morando na minha vida, por intermédio do novo nascimento em Deus, eu não tenho que mais seguir a tendência da minha carne, da minha natureza humana. Porque nós somos pecadores, nós temos essa tendência para o mal. Mais atrás, Paulo aqui escrevendo aos Romanos, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas eu não tenho que conformar com a minha tendência. A carne é fraca, então eu vou dar mais pecado para ela, né? Como se pecado fosse vitamina, como se fazer as vontades dela, fazer as vontades das minhas pulsões fosse algo, saudável. Mas a partir do novo nascimento, agora eu tenho poder
não o poder da minha vontade, né, da minha força de vontade, mas é o poder do Espírito de Deus habitando em mim para resistir às obras da carne, para resistir tudo de mal que eu quero fazer, para viver de acordo com a vontade de Deus. Mais à frente é muito importante, toda a carta de Paulo aos Romanos vai explicar muito bem isso, como que é a nova vida, como deve ser a nova vida do cristão mediante a isso, mediante ao perdão dos seus pecados, como que agora ele deve proceder, como que ele deve viver diante da sociedade, como que ele deve viver. Mais à frente nós vamos fazer uma exposição aqui da carta aos Romanos, versículo por versículo, para nós compreendermos essa realidade. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, se nós fizermos a vontade, a nossa própria vontade, nós vamos morrer. Mas pelo poder do Espírito, nós temos o poder de fazer morrer essas vontades, para sermos guiados pela presença do Espírito Santo de Deus. Através da presença do Espírito Santo, eu posso resistir à vontade de pecar. Porque agora, o controle da minha vida não está sobre as minhas pulsões, não está sobre as minhas vontades, mas o controle da minha vida está sobre o domínio e a vontade de Jesus. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Nicodemos não estava conseguindo entender, meus irmãos. Vocês têm ideia de quem era Nicodemos? Nicodemos era o Papa da época. Nicodemos era um dos maiores entendedores da Bíblia. Nicodemos conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Nicodemos falava de Deus todos os dias, mas ele não conseguia entender o que Jesus estava dizendo. Irmãos, você pode ser o maior presbiteriano, você pode ser o maior católico, você pode ser o melhor, o crente mais santo, o crente mais usado por Deus na congregação cristã, na batista, qualquer outra denominação. Você pode ser o melhor crente, mas se você não nascer de novo, você não vai ter acesso ao reino de Deus. Não adianta nada você ser o maior religioso do mundo. Não adianta nada você ser Nicodemos, um dos principais fariseus, e não nascer de novo. O que Jesus disse mais à frente? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Esse temor tem que estar nos nossos corações. Será que eu nasci de novo? Será que eu tenho acesso ao reino de Deus? Será que eu sou uma nova criatura em Deus? Será que é o Espírito Santo de Deus que está dominando, controlando a minha vida? Porque Jesus não te chamou para ser um presbiteriano, Jesus não te chamou para ser católico, Jesus não te chamou para fazer parte de nenhuma denominação, simplesmente. Não estou querendo dizer aqui para você ser um desigrejado, tá? É importante você fazer parte de uma igreja que professa o Senhor Jesus Cristo de maneira mais simples possível, que prega o Evangelho de maneira simples. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Porque Jesus não nos chamou para sermos religiosos, Jesus nos chamou para sermos uma nova criatura. Jesus nos chamou para sermos participantes do seu reino. Jesus nos chamou para sermos embaixadores, representantes do seu reino. Jesus nos chamou para nós anunciarmos as boas novas do seu reino. Se eu não nascer de novo, eu vou para o inferno. E falando aqui de Jesus, falando de Deus, se eu não nascer de novo, eu não vou ter acesso ao reino de Deus. E Jesus ainda puxa a orelha dele, continua puxando. Se das coisas terrenas você não crê, quanto mais eu falar das coisas celestiais, das coisas espirituais. E Jesus continua no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então Jesus estava afirmando para ele
para Nicodemos: você que veio ver se eu sou enviado de Deus, resposta dada: eu sou, tá? E melhor, eu sou o Filho de Deus em forma humana. E aqui Jesus usa uma analogia que certamente Nicodemos conhecia muito bem. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí essa passagem aqui pode bugar a sua cabeça, como bugou a minha cabeça também. Levantou que serpente? Como que Moisés levantou a serpente no deserto? Importa que o Filho do Homem seja levantado? Como assim? O que Jesus está querendo dizer? É que lá no exílio, o povo de Israel saindo do Egito, indo para a terra prometida, no deserto, houve uma infestação de serpentes, e várias pessoas foram picadas por serpentes e iriam morrer. E Deus falou para Moisés: levante uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente será desinfectado do veneno da serpente e viverá. E aqui esse fato, Deus já estava apontando o que aconteceria por intermédio de Jesus. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como ele foi erguido na cruz do Calvário, exposto à agonia da cruz, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E todo aquele que olhar para ele e contemplar o sacrifício que Jesus fez por nós, será salvo. Será desinfectado do veneno mortal da morte e do pecado. Assim como isso aconteceu lá com o povo. Moisés construiu a serpente chamando de Deus, e todos aqueles que olharam para a serpente de bronze foram curados do veneno mortal da cobra. Assim todo aquele que contemplar o que Jesus fez na cruz do Calvário será salvo e nascerá de novo para essa nova realidade espiritual. Quando a gente contempla o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a cruz, é o nosso símbolo. Nós, protestantes, evangélicos, nós nos apegamos à cruz vazia, porque a gente quis ser diferente dos católicos, que usam uma cruz com um homem nu crucificado. Eu quero agora que você contemple não a cruz vazia, mas a agonia de contemplar um homem nu crucificado, derramando o seu sangue inocente pelos nossos pecados. E esse homem nu crucificado não é nada menos do que o próprio Filho de Deus, que veio se entregar, que veio se sacrificar para que você fosse salvo, para que você nascesse de novo, para que você saia da Matrix e viva a realidade espiritual e participe do reino de Deus. Por isso eu prefiro a cruz dos católicos, que ela mostra explicitamente o que Jesus fez por nós. Ele derramou a sua vida por nós. E ele continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira, no versículo 16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que contemplar o que ele fez, todo aquele que confiar e crer no que Jesus fez, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário nos nascer de novo. E você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Como você pode nascer que nasceu de novo? Como que eu posso perceber que eu nasci de novo? Como eu posso perceber que eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida? Como eu posso perceber que eu sou participante do reino de Deus? A resposta dessa pergunta eu faço com uma outra pergunta: quem está no controle da sua vida? Você? Ou, igual o Zeca Pegodinho, deixa a vida me levar? Quem está no controle da sua vida? Outra pessoa? A outra pessoa que determina o que você tem que fazer, o que você vai fazer, para onde você vai?
o acaso, a sorte? Quem está no controle da sua vida? Suas pulsões, suas vontades, seus próprios desejos? Ou é o Espírito Santo de Deus que domina e controla a sua vida? Que o Espírito Santo de Deus possa encher as nossas vidas nessa manhã. Que os nossos olhos espirituais se abram e que nós possamos ter acesso ao reino de Deus. Não que a gente mereça, pelo contrário. Quando aconteceu aquilo lá com o povo no deserto, sabe por que teve a infestação de cobras e eles foram envenenados pelo veneno da cobra? Porque eles estavam murmurando, porque eles pecaram contra Deus. E o juízo veio através da infestação de serpentes. E todos eles morreriam. Ninguém merece a salvação. Mas pelo que Jesus fez por nós, a condenação e a morte que todos nós merecíamos, Ele pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que hoje nós possamos viver essa nova vida, esse novo nascimento, para que hoje eu possa entregar o controle da minha vida ao Espírito Santo de Deus, e para que eu possa dizer assim como Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, nesse corpo terreno, mortal, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É necessário nascer de novo. É necessário entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo. É necessário contemplar a obra da cruz e crer no que Jesus fez por você na obra da cruz. O sacrifício, o sangue derramado, a vida dele que foi derramada pela sua vida, para que você tenha acesso ao reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Queria que nesse momento você refletisse sobre o que nós falamos aqui. Você fizesse essa pergunta para Deus, para o Senhor nesse momento: Senhor, será que eu nasci de novo? Senhor, eu tenho a presença do Teu Espírito na minha vida? A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. O tempo de arrependimento é hoje, não é amanhã, não é semana que vem. Não, deixa eu me consertar primeiro. Não, deixa eu parar de fazer isso. Não, deixa eu parar de pecar primeiro, porque aí, não, deixa eu consertar a minha vida primeiro. Não, deixa eu ter o controle da minha vida. Mas o chamado é você se apresentar diante dele do jeito que você está. Abra o teu coração para a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus e quebre o controle, o joystick da sua vida, e passe a viver agora de acordo com a vontade daquele que te criou, daquele que derramou a vida dele por você. Deixe que o Espírito de Deus se apodere do seu coração, da sua mente, das suas vontades. Se submeta a Ele nessa manhã. Vem, Espírito Santo.